a gente vê popularmente no Brasil é um desconhecimento muito grande, claro que permeado por muitos preconceitos, quanto às religiões de matriz afro. Nós temos, primeiro, fala-se África como se fosse um país. Fala-se África entendendo que não é um país, mas como se fosse um lugar homogêneo. Nós encontramos em escritos ou conferências mais antigos, dentro da própria antroposofia, a citação da África, mencionando o norte da África, mencionando, obviamente, o Egito, como uma parte não africana ou menos africana do que a África subsaariana. Nós encontramos menções à África para falar um pouco sobre a composição dos povos, o gênio da língua, a questão racial. Fala-se um pouco, em alguns momentos, sobre a África do Sul, e é fácil de entender, né? Como há 100 anos atrás, pela questão da colonização, aos europeus chegava-se muito mais notícias e acesso ao que se estava acontecendo na África do Sul, com os holandeses, enfim. E aqui no Brasil, a gente tem, apesar de uma maioria da população, né, estima-se, né, que mais da metade da população, eu não tenho aqui, não vou usar falar percentuais como verdade, percentuais exatos, até porque a gente sabe que o declarado nem sempre é o verdadeiro, o sentido, o vivido. Mais de 56% da população se diz afrodescendente, parda ou coisas ou termos semelhantes. E junto com todo esse preconceito, a falta de conhecimento, né? Então, só para voltar um pouquinho, Mário, repetir para o nosso público, para aqueles que estão entrando agora, de que região da África especificamente nós estamos falando nesse momento, nessa live, e aproveitando para conceituar o Ifá com a seguinte pergunta: Ifá é para todos? Ifá é uma religião que a pessoa deve deixar a sua religião para flertar com o Ifá ou aprender ou estudar o Ifá? Ou ele não é para todos? Então, assim, primeiro, de que região estamos falando, o que é Ifá e se ele é para todos? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Então, no começo, falando sobre a região que nós estamos falando, é da África Ocidental, especialmente do povo Yorubá, que está distribuído entre Nigéria, Togo, Benin e Serra Leoa. Ifá, depende de quem fala. Você vai encontrar pessoas que dizem que Ifá é uma religião e você vai encontrar pessoas que dizem que Ifá não é uma religião. Eu pertenço ao segundo grupo, que é a maioria, que entende que Ifá não é uma religião. Então, se Ifá não é uma religião, o que é Ifá? Bom, Ifá está no complexo que no Ocidente, especialmente, e também para o mundo acadêmico Yorubá, então a tradição que nós seguimos do povo Yorubá, que habita parte da Nigéria, Togo e Benin. Então, o povo Yorubá, que fala a língua Yorubá, tem a crença específica nos orixás. Então, quando eu falo em orixá, eu estou falando da crença do povo Yorubá. Então, no Ocidente, se convencionou chamar essa crença, essa prática religiosa do povo Yorubá, de religião tradicional Yorubá. Então, a religião tradicional Yorubá, mais uma vez, é uma convenção ocidental, porque o tema ou termo religião não cabe no Oriente e também não cabe na África. Na religião tradicional, a religião como nós entendemos no Ocidente não cabe
na visão africana especialmente. Mas como se convencionou chamar essa tradição de religião tradicional iorubá, então nós temos nas RTY, que aí ficou também, até a sigla ficou Religião Tradicional Iorubá, como RTY. Então nisso nós temos que ver o que se baseia essa tradição. Ela está baseada especialmente em 5 pilares. O primeiro pilar é o culto de Ifá. O segundo pilar é o culto de Orixá. O terceiro pilar é o culto de Egungun, que são os ancestrais. O quarto pilar é o culto de Yami-Oxorongá, que representa o poder feminino ancestral. E o quinto é o culto de Egbeorum, que é o que nós chamamos do nosso duplo no mundo espiritual, os nossos companheiros no mundo espiritual. Então, esses 5 cultos, alguns colocam mais também outro pilar, que é o culto de Orô, que é um orixá, um Irummalé específico, que o seu culto não chegou no Brasil, mas esses 5 especialmente são os que formam os pilares da chamada religião tradicional iorubá. Então, esses 5 pilares que existem. Um dos pilares que estou dizendo agora aqui é o culto de Ifá. Então, nesse aspecto, para muitos iorubá, a maioria, não enxergam Ifá como uma religião. E esses 5 pilares que eu falei, eles são interdependentes. De alguma forma ou de outra, eles estão ligados. Então, a figura do Babalao, o Babalao é a pessoa, é o ser humano do sexo masculino que é iniciado no culto de Ifá. A mulher, então a pessoa do sexo feminino, ela se chamará Yanifá quando ela se inicia para Ifá. Porém, a mulher, na tradição iorubá, não inicia pessoas em Ifá, porque na iniciação em Ifá há uma cerimônia específica que é realizada com um Irummalé chamado Yaodzu, e essa Irummalé proibiu que as mulheres a vissem. Então, como ela proibiu que as mulheres a vissem, ela é uma mulher também, é uma Irummalé. Irummalé, para tentar explicar, seriam os seres criados por Lodumare, o ser supremo, o ser absoluto. Então, a tradição iorubá, ela é o que nós chamamos no Ocidente de enoteísta, ou seja, há um Deus criador, uma divindade absoluta que criou a tudo e a todos, que designou divindades auxiliares para tomar conta do mundo das pessoas, enquanto Olodumare, que é o Deus Supremo, ele se preocupa com toda a criação. Então, para assuntos comezinhos, do dia a dia, das relações entre as pessoas e tudo mais, quem vai tomar conta disso são os Irummalé. Entre os Irummalé, há uma infinidade de seres, entre eles os orixás, que nós conhecemos no Brasil, Ogum, Oxóssi, Oxum, Exu e vários outros orixás que fazem parte já da tradição brasileira. Você vai encontrar esses nomes na música popular brasileira, você vai encontrar esses nomes em reportagens de jornais, falando sobre candomblé, sobre umbanda. Então, esses nomes não são mais conhecidos.
Além disso, há também entre Zulumalé os Egungun, que são os nossos ancestrais, Egbeorum, que são os nossos companheiros no mundo espiritual, e tem também os seres que são criados por Olodumare que não são tão favoráveis aos seres humanos, que são chamados de Adiogun. Adiogun quer dizer, na tradução mais próxima para nós, dos generais da guerra. Então, os Adiogun compõem doença, a perda, a prisão, a pobreza. Então, esses elementos, eles têm uma função para os seres humanos, e que isso também está regido por Olodumare, que os criou, para que o ser humano desenvolva em si mesmo aquilo que o Yorubá chama de Iwakpelé. Iwakpelé quer dizer o caráter irretocável, o caráter espetacular. Uma pessoa benfazeja, amorosa, bacana, legal, preocupada com o próximo. E quem adquire a Iwakpelé de forma plena é chamado de Omanluabi. Omanluabi, em Yorubá, quer dizer aquele que nasceu com tudo de bom. Mais ou menos isso é a tradução da palavra do atributo Omanluabi. Então, o Iwakpelé, que é o caráter irreprovável, que uma pessoa deve buscar o tempo inteiro. Então, quanto mais eu adquiro Iwakpelé, mais eu mantenho longe de mim os Adiogun. Porque na tradição Yorubá, quando mais você tem o Iwakpelé, mais você tem Axé. O Axé é uma força, é um poder, que a gente vai encontrar nas tradições como humana, na tradição oriental. Então, essa força vital, essa força que o Yorubá chama de Axé, que nós também conhecemos no Brasil a palavra Axé, para um designativo de uma música especificamente que vem dos terreiros de candomblé baianos, né? O ritmo musical vem dos terreiros de candomblé baianos, e a palavra Axé também, você já teve na experiência do Brasil, numa novela, quando falava assim, eu vou visitar fulano, aí a pessoa respondia Axé, quer dizer, seria mais ou menos como se o amém, ou então o se Deus quiser, ou vou sim. Então, essa palavra Axé tem várias interpretações, mas para o povo Yorubá especificamente, quando eu falo em Axé, é a força que provém de Olodumare. E quanto mais eu sou bondoso, mais o Axé é atraído para mim, porque quem distribui o Axé na visão Yorubá é o orixá Exu, que no Ocidente, Exu acabou sendo visto como um ser malévolo e até equiparado a Satanás, ao diabo, ao pé rachado, ao cramulhão, ao chifrudo, enfim, vários nomes que foram dados ao oposto de Deus, o que para a tradição Yorubá é impossível, porque nada pode se comparar ao Olodumare. Que, para o Yorubá, até a palavra Olodumare tem esse sentido, que é algo que é impossível de você colocar num saco ou numa mala, quer dizer, algo tão gigantesco e superior que é impossível até mesmo dizer o que seja Olodumare, tão grande que ele é. Então é impossível que houvesse um opositor. Mas no Ocidente, a palavra Exu acabou adquirindo cada vez mais um aspecto ruim, em especial pelo racismo religioso que nós temos em nosso país, mas também isso em grande parte porque um bispo anglicano chamado Samael Ajayi Crowther, no século XIX, traduziu a Bíblia, a Septuaginta, da forma grega, né, a Septuaginta, ele traduziu para o Yorubá. E quando havia na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia, ele foi colocando, quando havia Satanás, Satã,
Lúcifer, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele colocou a palavra Exu. Então, quando os próprios Yorubá, no século XIX, vieram para o Brasil como escravizados, alguns deles já eram cristãos e já viam Exu como o diabo que estava na Bíblia em Yorubá. E aí isso no Brasil foi muito bem difundido. Então você encontra, não só no Brasil, mas nas Américas como um todo, Exu como o diabo. Porém, para o Yorubá, Exu é aquele que está mais próximo do ser humano, porque é ele que é encarregado por Lodumare de observar os nossos erros e acertos e, com base nisso, distribuir o axé que emana de Lodumare para nós. Então, além de Exu ter esse papel, também ele vai fazer com que você tenha mais ou menos axé. Então, nesse sentido, que ele acabou tendo essa equiparação com o diabo feito por Samuel J. Crawford, porque para Yorubá, Exu é chamado de Olopá. Olopá quer dizer aquele que possui o cajado. Nesse sentido do Olopá, é aquele que faz o policiamento, é o que corrige as pessoas. Até hoje, em terra de Yorubá, o policial ele usa um cajado de 1,10 m aproximadamente no dia a dia no seu policiamento. Então, a palavra Olopá até hoje é usada na Nigéria para designar o policial. Então, nesse aspecto, Exu seria o policial de Lodumare. É o que controla os erros, os acertos, assim por diante, além também de distribuir o axé. Exu, por exemplo, tem mais de 70 atribuições diferentes que acabaram sendo como nomes de Exu, né? Então, Exu Tiriri, quer dizer, aquele que vem rapidamente. E há vários Exu Odará que é o maravilhoso. Então, existem inúmeros atributos de Exu que chegaram ao Brasil e que você vai encontrar esses nomes tanto no Candomblé quanto na Umbanda, mas, infelizmente, as pessoas não conhecem de onde esses nomes vêm, melhor dizendo, e o que eles significam para o povo Yorubá que tem essa tradição. Então, voltando ao início do que é Ifá. Então, Ifá é um sistema que abarca a história, a geografia, a filosofia do povo Yorubá. Então, o Babalawo ou a Yanifá, as pessoas que se iniciam em Ifá, vão ter a obrigatoriedade de estudarem durante 30, 40, 50 anos tudo aquilo que forma esse sistema. Então, a tradição do culto de Ifá, o Babalawo e a Anifá, são chamados dos repositórios vivos da tradição Yorubá, da história Yorubá, da geografia Yorubá, do culto Yorubá. Tudo isso que o Yorubá faz está inscrito no culto de Ifá, que está inscrito nos chamados 256 Odus. Odus são os registros. Cada Odu seria um livro, uma enciclopédia de contos a respeito do povo Yorubá, das divindades Yorubá, daquilo que o povo Yorubá tem em si. Então, um Babalawo ou uma Yanifá, para ser vistos como sacerdotes medíocres, tem que saber pelo menos 4 histórias de cada um dos 256 Odus. Então, de cabeça, porque são por meio deles que o Babalawo ou Yanifá fará a divinação.
Então, por exemplo, o Babalau e a Nifá fazem a consulta oracular para as pessoas. Ou então fazem a cerimônia para o recém-nascido. Essa cerimônia também feita para o recém-nascido é para saber o que aquela criança terá no seu futuro e o que precisa ser feito para que esse seu futuro seja ótimo. Então, no complexo de conhecimentos da tradição iorubá inscritas nos Odu Ifá, então, 4 versos, 4 histórias de cada um Odu. Então, seriam de cabeça 1024. Cada Odu tem 8 partes. Então, a primeira é a pessoa que vai consultar o Babalau. A segunda é quem consultou para a pessoa. A terceira parte é o que foi visto para a pessoa. A quarta parte é aquilo que a pessoa tem que fazer para que aquilo que foi visto aconteça ou não aconteça. A quinta parte é se a pessoa fez ou não. A sexta parte, se a pessoa não fez, o que acontece com ela. E a oitava parte é aquilo se a pessoa fez. A sétima parte, se a pessoa não fez, o que acontece com ela. E a oitava parte é a parte final em que fala do que aconteceu com a comunidade em fazendo ou não fazendo aquilo. Então são 8 partes. Se nós colocarmos, por exemplo, a Odu Ifá, que você vai ver 8 linhas. Então vai ter a primeira, quem fez, quem consultou e assim vai. Mas há histórias de Ifá que, se você colocar em folhas de papel, darão 10, 15 folhas. Ele vai falar várias coisas. Depois disso, então são os versos típicos do Odu Ifá. A pessoa sabe isso. Depois ela tem que saber o Iton Ifá, que é a história que está por trás desses versos. Então é a exegese dos versos. Eu vou imaginar para o ocidental a Bíblia. Então eu tenho a Bíblia, o que está nos versículos bíblicos, e a exegese bíblica, que é aquilo que os comentadores, os sábios, vão explicar sobre aquela revelação em específico. Isso também em Ifá acontece. Então, o Babalau e a Nifá, além de saber os versos de cor, tem que saber toda a história por trás desse verso. Continuando. Além disso, ele vai ter que saber os remédios próprios para corrigir cada divinação ou para manter aquilo que a divinação trouxe de informação à pessoa. E depois ele vai ter que saber quais são as palavras que vão ativar tudo isso durante a confecção do trabalho espiritual que será feito, que na tradição iorubá se chama ebó. Então existe o ebó iru, que é o ebó específico de Ifá, o Ifá bibó. Então são vários tipos de ebó, que quer dizer, a palavra ebó quer dizer o sacrifício feito, ou o que vai ser feito. A palavra ebó é sacrifício, e o sacrifício na tradição iorubá também ela não é a mesma do Ocidente, né, que só vê o sacrifício como sacrificar animais. O ebó para o iorubá é muito mais do que isso. Sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua convivência com o familiar, sacrificar um dinheiro, tudo aquilo que você emprega para a sua melhora física ou espiritual para iorubá é ebó. Então você está sacrificando algo seu, se chama ebó. Aqui no Brasil ficou, ou é a oferenda que você enxerga nas esquinas encruzilhadas, o bicho sacrificado e só. Mas na tradição iorubá, o ebó tem muito mais coisas a entender, porque o ebó também é um emanador de axé. Então, por meio das oferendas, dos sacrifícios que eu faço, que eu também consigo
trazer axé para a minha vida. Mas mesmo assim, Exu também estará envolvido. Por isso que existe a palavra Exu Elebó. Exu Elebó quer dizer o responsável por trazer, por levar o axé que o ebó produz. Então, esse é o complexo para uma pessoa que é iniciada em Ifá. Ifá é para todos, que foi também a pergunta feita. Para a tradição iorubá, sim, Ifá é para todos. Mas nem todos precisam se iniciar em Ifá. Basta a pessoa fazer aquilo que se chama do Ixé-Fá, que é você recebe um número específico de semente de dendezeiro, a tradição iorubá chama-se Iquim, então será consagrado para você, depende de cada família, você vai encontrar 21 sementes de dendezeiros e 15, até algumas que têm 45. Então, cada família vai ter um número específico de sementinhas de dendezeiro que serão consagradas para você. Você levará isso para a sua casa e você começará a desenvolver um contato seu com Ifá, visando buscar um maior equilíbrio para a sua vida. Então, a pessoa não precisa se iniciar em Ifá, não precisa aprender esse monte de coisa que eu falei, decorar tudo, saber traçar os odus num pó chamado Hierossum. É muita informação. Então, o Babalá vai fazer a adivinação, ele coloca um pó numa tábua chamada Opanifá, põe um pó chamado Hierossum. Esse pó é feito, ele é colhido do cupim, quando o cupim rói uma árvore chamada Ossum. Então, esse pó recolhido é colocado nessa tábua, aí ele vai colocar 16 sementes de dendezeiro na sua mão esquerda, vai bater, se sobrar uma semente na sua mão esquerda, são 2 traços em cima desse pó, se sobrar 2, é um traço em cima desse pó, e assim vai. Então, aí quando formar 8 traços, ele vai saber qual é o Odu que é, e vai interpretar o Odu. Então, isso é tudo decorado, tem que saber como é que faz, isso demora muito tempo. Eu me iniciei em Ifá já faz quase 12 anos. Estou engatinhando ainda mais estando no Ocidente, que pese eu ter uma relação muito próxima com o meu sacerdote, que mora na Nigéria, eu já o trouxe ao Brasil, já inclusive, isso é muito, nós somos muito próximos, e hoje é contato pela internet, é muito fácil, mas mesmo assim, não há condições mínimas de nós termos tanto conhecimento em razão da distância com o povo iorubá. É algo muito complexo a ser estudado. Acho que eu respondi. Mário, obrigado. Uau! Assim, acho que deu uma noção para as pessoas da complexidade. Aparente simples pergunta o que é Ifá.